Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Vinícius e essa é a série Surpreendidos. Nós temos meditado sobre o que essa pandemia nos fez refletir biblicamente. E Deus tem aberto a palavra com cada um de vocês aí na sua casa através de mim, vosso servo. E hoje nós vamos estudar um pouco e meditar sobre o quanto tem sido importante para a sociedade os pais voltarem a serem primordiais na educação dos seus filhos. Eles agora estão em casa o tempo integral e muitos estão até sofrendo, apavorados com a ideia de terem que ser professores, de terem que saber de várias matérias e áreas do conhecimento. Estão apavorados com o fato de terem que passar muito mais tempo com o filho. E olha que eu não estou falando de passar tempo pelo WhatsApp não, agora é pessoal, tete a tete. Bom, isso me fez lembrar a época de Cristo. Os discípulos possivelmente foram às sinagogas estudar, porque todos os homens da região da Galileia também tinham esse costume. Somente era acessível aos homens o estudo. E existiam 3 fases de educação judaica. Só que somente os estudantes geniais desse povo que sempre foi um destaque, o povo de Israel, o povo judeu, ainda hoje, eles estão à frente das grandes multinacionais no mundo. E naquela época já era muito severo e muito rigoroso o estudo. A primeira fase, a criança, o homem judeu, entrava no Beit Sefer. O Beit Sefer ia dos 6 até os 10 anos. Essa fase inicial, além da alfabetização no hebraico, a criança também tinha que saber os 5 primeiros livros, ou seja, a Torá inteira de cor. De Gênesis até Deuteronômios, inteiramente decorado. Você sabe quanto da Bíblia? Eu garanto que muito dificilmente nós saberíamos mais do que uma criança de até 10 anos daquela época de Jesus em Israel e na Galileia. Depois, somente os gênios conseguiriam passar por um segundo nível. Esse segundo nível se chamava Beit Talmud. E no Beit Talmud, a criança, agora indo para a adolescência, de 10 aos 15 anos, aprendia com seu rabi nas sinagogas e ele teria que saber de cor todos os antigos ensinamentos judaicos, que hoje é o Antigo Testamento da nossa Bíblia. Olha só, de Gênesis a Malaquias, de cor. Que conhecimento bíblico! Mas isso não bastava. Aqueles que já eram gênios, já tinham passado pelo Beit Talmud e tido a honra de continuar com o Rabi, eles seriam mais uma vez aprovados, os geniais, os fora da curva. Mas a grande massa, a maioria dos judeuzinhos daquela época, teriam a pior tristeza da sua vida. Eles ouviriam do seu Rabi: você não é bom o bastante. Continua lá na sua vila o ofício do seu pai, porque você não pode continuar com o sonho de ser um rabi. Ser um rabi naquela época significava ser, como hoje aqui no Brasil é um jogador de futebol. Era a profissão mais desejada, um mestre em Israel. E o sonho de todo garoto. Por isso, a maior alegria é se um jovem, um adolescente, no Beit Talmud, ouvisse do seu rabino: você é bom bastante. Eu vejo que você poderia ser como eu sou lá no futuro. E ele ouviria: continua comigo. E daí haveria um terceiro nível, o Beit Midrash. No Beit Midrash, eles teriam que descobrir tudo do seu rabi. Todas as partes subjetivas, as inclinações, as suas teorias, no que ele acreditava pessoalmente. E essa era a fase dos 15 até os 18 anos, a mais difícil considerada por todos os judeus. E somente aqueles que conseguiam entrar na mente do seu rabi conseguiam passar. Pouquíssimos. Às vezes demorava para conseguir se formar uma criança que seja nesse nível, demorava anos para achar em Israel alguma que conseguisse se tornar um rabi. Mas eu entendi um texto bíblico através de toda essa explicação por detrás do pano das Escrituras. Lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 18, é o chamado de Jesus para os discípulos e diz assim: Jesus, ainda junto ao mar da Galileia,
viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, porque eram pescadores. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o seu barco e o seu pai, o seguiram. Nunca fez muito sentido para mim esse texto bíblico, porque imediatamente os pescadores chegam desconhecido, porque somente o milagre do casamento havia sido feito, um rabi com 30 anos, e isso nos diz muito porque um rabi somente podia começar a ensinar, a lecionar pela Judéia com 30 anos, e aquele rabi desconhecido chega, convida aqueles 4 e eles deixam tudo, a rede, imediatamente o seu pai, a sua família, a sua aldeia, e seguiram Jesus. Eu não entendi o porquê, mas hoje eu entendo. A maior honra de um jovem judeu seria ser chamado a ser um aprendiz para um dia se tornar mestre, rabi, na Galileia. Aqueles meninos, com certeza, e admire-se você ou não, eles tinham até dos seus 15 aos 18 anos, eram garotos e mudaram a história através da sua crença em Jesus Cristo. Eles foram chamados e o sonho deles foi resgatado. Jesus é assim. Ele devolve sonhos e Ele quer devolver o seu. Certamente algum dia aqueles garotos ouviram de um rabi lá na sinagoga, local de estudo. Em um desses 3 níveis que eu contei para vocês, vocês não são bons bastante. Vão para sua casa, aprendam com seu pai o seu ofício, porque você não pode ser quem eu sou um dia. Você não serve. Mas Jesus olhou aqueles 4 Zés ninguéms, aqueles pescadores que o mundo sempre descartou, como de repente é o seu caso, porque é o meu. Eu sempre fui o segundo em tudo, mas no reino de Deus Ele me chamou para ser o primeiro. E sabe, Ele quer resgatar o teu sonho. Enquanto todos estão te dizendo nessa fase tão depressiva, você não presta, você é descartável para essa empresa, você não serve para ser o meu marido, a minha esposa, você não presta, você é um pai, uma mãe incompetente, porque agora você não consegue nem educar os seus filhos, já que não tem mais a escola para dividir responsabilidades, com todos gritando e o mundo gritando isso para você. Hoje, o mesmo Jesus Cristo que anda pela Galileia quer que você deixe as suas redes de pecado, deixe o que te prende, deixe a tua profissão, deixe tudo que está em primeiro lugar, exceto o seu nome, e te convida para que você não seja também surpreendido. E mais do que a sua fé em Jesus Cristo, saiba que Ele tem fé em você ao devolver o sonho da sua vida de amar ao próximo como a si mesmo e plantar o reino de Deus nessa terra. Um abraço.